você. Eu não mando na CPI. Você viu o doutor Irã batendo na mesa hoje, dizendo que quem manda lá era ele? E quem determina a agenda é ele? De homens Não sou bobos eu. correndo para uma subcelebridade. Foi isso que eu vi. Então você inquira ele. Você entreviste ele. Eu não sou o doutor Irã. Eu não sou o presidente da CPI. Eu sou... senadora, mas do meio de tudo aquilo que eu vi hoje, você foi a que menos, entendeu? Apesar de ter tirado foto, apesar de ter... Eu fico imaginando um juiz chama uma pessoa que faz coisa errada. Aliás, a gente tem visto muito isso, porque o judiciário do Brasil tá uma beleza. Aí, no final da CPI, fala... Me dá um abraço, me dá um beijo. Não, eu vou te seguir, não. Eu também vou te seguir. Virei tua fã, hein? Não, por que motivo que seja. Intimidade. Isso, o nome disso é intimidade, entendeu? E ali é uma casa muito séria. Não pode começar uma CPI com uma moça crescendo pra cima de vocês e falando pra cima, bora pra cima. O que é isso? Não tinha ninguém pra botar ordem naquele galinheiro. Desculpa, pois é. agora. Não é desrespeitando. Eu boto ordem. O que eu vejo no Congresso Nacional. Antônia, a questão é a seguinte, é muito maior do que... Tudo isso é muito maior do que o moletom que ela usou. Eu não tô nem aí com o moletom dela. Eu não toquei nesse assunto. Eu não tô aí com o moletom dela. Eu não tenho, Antônia, eu não tenho os rifles dela ainda. Você quer que eu condene alguém sem olhar os rifles? Não. Você acha que eu sou louca? Não, Você acha que eu sou... Você acha que eu sou uma pessoa irresponsável? Eu não tinha nada dela. E a culpa, porque eu não tinha nada dela, é a do presidente, senador Irã. Se você estiver acompanhando a CPI realmente para e passo, você vai entender. E eu não vou... eu achei um absurdo o que Cleitinho fez, não gostei. E no final, eu concedi a ela o benefício da dúvida, porque eu não tinha nada. Então, se eu não tenho nada concreto de você, eu vou ser no mínimo simpática. Ela foi no mínimo melhor do que todos os influencers, porque até hoje eu não consegui ouvir nem influencer, nem porque eu não é porque eu não quis, mas porque não foi permitido. Eu estou falando todos os dias, Antônia. Olha só, eu tenho que agir de forma republicana. Eu não preciso tietar. Eu fui absolutamente imparcial. Eu não gostei da forma como foi conduzida, mas o meu gostar ou não impede que eu a indicie, tá? Eu estou aguardando amanhã, se o senador Irã acompanhe conosco. Senador Irã disse, deu uma entrevista após a audiência, que só depende de você indiciá-la ou não. Depende. Eu vou indiciá-la com base em quê? Se eu não tenho documentos? Eu não sei, eu não sou... Eu que te pergunto. É muito fácil para o doutor Irã dizer e é só você olhar. Eu peço para a Carol, para minha assessoria, colocar o número do meu requerimento de pedido de rifles da moça. Você chama uma menina do tamanho dela, com o tanto de seguidor que ela tem, para ela ir aí dar um olé em vocês. Ela não deu um olé. Ela deu um olé porque vocês... o que ela falou ficou falado e ninguém contestou. Isso é dar um olé. Porque como é que vocês chamam uma pessoa para uma oitiva sem ter provas? Pergunte e marque uma entrevista com o presidente da CPI. Por favor, o nome dele é Irã Gonçalves. Por favor, doutora, isso, entendeu? Porque eu não vou questionar o Girão, que ela deu um olé. Quem determina a agenda se chama senador Irã, o presidente. Eu não determino a agenda. E eu disse para ele ontem, eu não tenho uma informação sequer sobre essa pessoa. E foi ele que pautou. Então, senador... Antônia, procure, eu vou te dar o telefone pessoal dele, sem autorização dele, já agora, para que ele se explique com a população brasileira, tá? Eu disse para ele, presidente, eu vou dizer aqui, tá? Em primeira mão, ele está atrapalhando. É meu amigo, é meu colega, mas ele está atrapalhando. E é só você colocar os meus... Ele que pautou. Não fui eu não mando na agência. Dias atrás, no dia que eu dei voz de prisão... Deixa eu refazer minha pergunta. Divulgar casas de apostas com promessas de ganhos extras, que a gente sabe que não existe, é crime? Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos num limbo jurídico. Eu perguntei e eu pedi um estudo para a consultoria do Senado. Se nós... ao aprovar, primeiro porque foi Michel Temer que sancionou a legislação que permite, quando ela disse que ela estava legal, e eu disse no começo, você pode estar de forma legal, porém imoral, e imoral
é um conceito subjetivo. Ela não está Para mim é imoral. Para mim é imoral. Porém, imoral não significa ilegal, Antônia. Entendi. Então, vamos falar de coisa objetiva. Foi perguntado para a Virgínia. As bets, você já divulgou bet ilegal? E ela objetivamente respondeu não. E você sabe quando que ela anunciou como embaixadora da Esporte da Sorte, ela e o marido dela? Em 2022, em dezembro de 2022, em um story, ela arrastou 120 mil pessoas. E você sabe quando que a Esporte da Sorte foi legalizada? Em janeiro de 2025. Ou seja, pergunta objetiva, resposta objetiva e mentirosa. Olha só, Esporte da Sorte, ela fechou com a última... Marcos, traz para mim o documento que eu tenho. Ela fechou com o Esporte da Sorte e hoje ela trabalha com outra. Ela falou que ela tinha fechado em dezembro de 2022. E dezembro de 2022, nenhuma bet estava legalizada e nenhuma bet estava autorizada. Por que ninguém contestou a mentira dela? Nenhuma. Porque ela começou, a regulamentação começou em 2023. Nenhuma. E o que eu disse? Legalizada é uma coisa. Michel Temer autorizou. Não quero saber de Michel Temer, eu quero saber de Michel Temer. Não, eu quero saber da CPI de hoje. Foi feito perguntas objetivas, respostas objetivas e mentirosas, porque ela entrou em 2022 com o marido, como embaixadora da Esporte. Era ilegal em 2022? Quando? E era ilegal, porque a Esporte da Sorte... Quando era ilegal, Antônia? Quando era ilegal, Antônia? O Esporte da Sorte foi legalizada em janeiro de 2025. Como a maioria das bets, elas foram autorizadas. É diferente. Dá uma mão cheia. 5 anos que o esquema do INSS foi denunciado e o governo Bolsonaro não fez nada. O Jornal Nacional já mostrou muita coisa, mas a gente foi além. O funcionário da direção central do INSS procurou a Polícia Federal em setembro de 2020, depois de ter recebido ameaças de morte. Ele atuava na área que analisa os descontos nos benefícios e disse que as ameaças começaram depois que ele identificou irregularidades nesses processos. Gente, o servidor fez isso depois de ser ameaçado de morte durante o governo de quem? Do Bolsonaro. Acompanhei. O acordo entre a Conafer e o INSS para fazer os descontos direto nos benefícios foi assinado em 2017 e foi suspenso em setembro de 2020 após servidores do órgão identificarem irregularidades. Em outubro, o então presidente do INSS, Leonardo Rolim, transferiu da diretoria de benefícios para a diretoria de atendimento a responsabilidade por analisar esses acordos. A mudança permitiu que a Conafer fosse reabilitada. Agora, sabe o que é o que mais chama atenção? É que só depois das denúncias dos técnicos do INSS é que o contrato foi suspenso. Isso por menos de 30 dias. Foi só o tempo do governo Bolsonaro mudar quem cuidava da diretoria. Na época, a Conafer chegou a homenagear o então diretor de atendimento do INSS, Jobson de Paiva Salles, responsável por reverter a suspensão. Para tudo aqui. Vocês entenderam isso daqui? Um servidor do INSS percebeu que tinha rolo. Falou, olha, tá estranho. E aí ele procura o INSS, faz a denúncia e o INSS não faz nada. E coincidentemente ele começa a receber ameaças de morte. Aí ele procura a justiça. E aí o que é feito? Mandam parar de roubar os aposentados? Começam a investigar as fraudes? Não. Nada é feito e o processo é arquivado. Tudo durante o governo Bolsonaro. Em março de 2021, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, prestou depoimento na investigação da Polícia Civil. Calma, que só piora. Segundo a investigação, a relação do presidente da Conafer com o governo Bolsonaro é ainda maior. Basta ligar os pontos. Pelas investigações, ficou claro que o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, era ligado a José Carlos Oliveira. José Carlos, que foi presidente do INSS e ministro do Trabalho e Previdência de quem? Do Bolsonaro. A polícia apurou que Cícero Marcelino, um assessor de Lopes, era o operador financeiro da Conafer, que, por sua vez, realizou movimentações financeiras com quem? Com o José Laudenor, sócio de José Carlos Oliveira, em ao menos 2 empresas. Isso é muito grave. A alta cúpula do governo do Bolsonaro, ela está envolvida no surgimento do caso, exatamente quando os convênios aumentaram. E está só começando, viu? A PF já apontou o uso de contas laranjas.
indícios de movimentações não declaradas e até vínculos com pré-campanha eleitoral, reforçando a suspeita de conluio entre a Conafer e autoridades do governo do Bolsonaro. O caso só começou a ser investigado depois que o presidente Lula tomou posse. Foi no governo do Lula que a CGU e a Polícia Federal desmantelaram, acabaram com esse esquema ilegal. E o mais importante, é o governo do Lula que vai antecipar a devolução do dinheiro e transformar os bens apreendidos, como Ferrari, apartamento de luxo e mais um monte de coisa, em recurso para os aposentados. Resumo de toda essa história. Durante o governo do Bolsonaro, os aposentados eram roubados e quem denunciasse era ameaçado de morte. O governo do Lula protege os aposentados, coloca os ladrões de aposentadoria na cadeia e ainda vai devolver o dinheiro de quem foi roubado. Pessoal, não se deixem enganar. Clica aqui no botão de compartilhar e vamos espalhar a verdade para o Brasil inteiro. E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!